O presidente Michel Temer confirmou o projeto de lei que reajusta em pouco mais de 16% o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal. No mesmo dia, além do aumento concedido pelo presidente, o ministro Luiz Fux do Supremo revogou decisões liminares que concediam auxílio moradia a membros da magistratura. Em agosto, o presidente da Corte, Dias Toffoli, fez um acordo, entre aspas, com Temer para que fosse concedido esse reajuste. Em troca, o Supremo prometeu rever o auxílio moradia de R$ 4.377. De acordo com o ministro do Planejamento, Esteves Colnago, só para a União, o gasto extra ficará entre 1,4 bilhão e 1,6 bilhão, número próximo do estimado pelas consultorias de orçamento da Câmara dos Deputados e do Senado. O fato é que o aumento descabido é ruim para a imagem do Supremo Tribunal Federal e que esse reajuste gera um impacto nas contas públicas no momento de transição de governo. Carlos Andreasa. Pessoal, o conjunto dessa grande armação com pitadas de cinismo é muito representativo de alguns dos motivos pelos quais o Jair Bolsonaro foi eleito presidente da República. Vocês vejam o seguinte, o caso do auxílio moradia da magistratura. Auxílio moradia para quem tem residência onde vive e que recebia. O Luiz Fux estava sentado sobre essa liminar, portanto, o Estado brasileiro, a União, pagando esse benefício desde 2014. Isso de que se abriu mão assim de repente, num acordo chamado de político. Vejam o grau de desrespeito pelo dinheiro público. Vejam que coisa bizarra, porque a palavra é essa. Então, com o discurso, com o argumento de que os salários dos juízes do Supremo, dos ministros do Supremo, estão sem reajustes que acompanhariam o ritmo inflacionário, solicita-se finalmente esse acordo. Ainda há dúvida sobre o montante de impacto, porque isso terá efeito cascata. Pode não ter, poderia não ter, mas sempre teve, a história mostra isso. Os valores variam, a extensão do impacto. E é certo que a extinção do auxílio moradia, dessa modalidade vergonhosa, especialmente vergonhosa de auxílio moradia, minimiza um pouco o impacto, mas não é alguma coisa que se equilibre em termos de impacto na conta pública. Isso falando de número. Agora, do ponto de vista moral, ético, porque falamos do tratamento da coisa pública, esse acordo de gabinetes, então, senhor presidente, e é óbvio que o Temer assinaria, alguém tinha dúvida de que o Temer ia assinar esse aumento? Ele deixa de ser presidente em 1º de janeiro, passa a faixa para o Jair Bolsonaro. Ele vai estar sujeito a quem? Se não aos juízes. Ele vai estar sendo julgado por quem? Uma vez que se encaminha para se tornar réu ao fim do seu mandato. É claro que ele ia assinar. Então, o presidente do Supremo, que agora está fazendo o discurso, aliás, é uma característica. A Carmen Lúcia era maior representante de corporação da história. O CNJ parece que serve para isso, para a defesa dos privilégios corporativos. Ricardo Lewandowski, idem, e agora o senhor Toffoli, fazendo um discurso de sindicalista, resgatando a moral, os valores dos juízes. É um discurso absurdo. Mas aí está. O presidente é pressionado pelo presidente do Supremo para assinar aquilo que foi aprovado pelo Congresso, porque o Congresso é que autorizou. Começa no Congresso essa história, não nos esqueçamos disso. Todo mundo desmoralizado. O presidente autoriza com o argumento de que, então, o Luiz Fux, que estava sentado nessa gastança desde 2014, ia derrubar a liminar e acabar com o auxílio moradia. E assim fez. Simplesmente está resolvido. Aumenta-se os rendimentos dos ministros do Supremo. Chantagem, né? Uma negociação tosca.
eu acabo com o auxílio moradia, mas a partir de 1º de janeiro, quando passa a vigorar o aumento, e assim continua a vida, fingindo que o efeito cascata não virá. Num país enrascado pelo crescimento do seu endividamento. É o fim da picada. E eu vou para concluir, me desculpem por me estender, eu vou voltar naquilo que falei aqui, que é uma obviedade. Esses senhores ministros do Supremo, mas servem para os ministros de outras cortes, são supostamente muito qualificados. Se eles querem ganhar como executivo ou como advogado de grande banca, larguem a toga e vão para a iniciativa privada fazer parecer. O Joaquim Barbosa está fazendo, o Aires Brito está fazendo, o Peluso está fazendo, é legítimo. Ganha-se uma fortuna a cada canetada não parecer desse, 200, 300 mil reais. Mas não é apropriado, aumento nesse momento não é para ninguém, ninguém está ganhando aumento no Brasil, muito pelo contrário, está perdendo emprego. Então é sim uma vergonha, é sim imoral. Joel Pinheiro. Olha, a estimativa que a gente tem é que para a União o impacto desse reajuste vai ser de 1,4 bilhões de reais por ano, mas para os estados a gente pode somar aí mais uns 2,6 bilhões de reais. A gente está falando de 4 bilhões de reais por ano. De novo, esse efeito cascata não é obrigatório pela lei, mas dado que ele é politicamente possível, a gente pode ter bastante certeza de que sim, ele vai acontecer. A gente está falando de um gasto anual, então, do Estado brasileiro de mais 4 bilhões de reais. É algo que faz a diferença no esforço do ajuste fiscal? Não. Mas é algo que faz uma diferença muito séria e muito grave no esforço e na atitude, no exemplo moral que as autoridades, especialmente do STF, deveriam estar dando à população agora. Quantos % da população brasileira receberam ao longo desses últimos anos reajuste de acordo com a inflação? E para quantos % da população brasileira não tiveram reajuste de menos 100% da sua renda ao ficarem desempregados desde a crise de 2014, aí criada pelos malfeitos e pela incompetência do governo Dilma? A parte da população que mais depende de ajuda, que mais precisa, que mais está sofrendo, essa não tem reajuste. Quem tem o poder para outorgar para si o reajuste, quem tem o poder de garantir os seus próprios reajustes, são justamente as pessoas que menos precisam, as pessoas que ocupam o topo da nossa pirâmide econômica, como é o caso dos ministros do Supremo, de juízes e de autoridades por todo o Brasil. E é isso que a gente está assistindo, é isso que deixa a população indignada, e eu, na minha opinião, isso não diminui em nada, essa indignação não tem motivo nenhum para diminuir, com a gente sabendo que, ao mesmo tempo, não vamos ter mais o auxílio moradia, né? Primeiro porque as contas não fecham, o auxílio moradia não será uma economia igual ao gasto extra que teremos aí com o reajuste dos salários. Mas em segundo lugar, porque é importante para as nossas instituições que o judiciário, especialmente o STF, não seja visto como um órgão político de negociação. Ele esteja ali para aplicar a lei, ele esteja ali para interpretar e dizer, em casos que geram algum dilema, o que a lei brasileira exige. Quando ele passa a se comportar de forma ostensiva, é óbvio, nenhum órgão é puramente técnico, existe sempre um elemento político, mas que em geral tenta ser minimizado e escondido. Quando o elemento político dele se torna ostensivo, até público, a gente está caminhando para uma situação no qual o Brasil cada vez mais se vê em meio a um jogo aberto de poder. E, obviamente, nesse jogo de poder, nesse eterno cabo de guerra, quem está por cima sempre acaba levando a melhor. E quem está por baixo, num momento como agora, de crise, indo para um futuro governo que parece não se preocupar muito com a base da pirâmide brasileira, essa população assiste atônita ao que as nossas autoridades fazem e dá para entender daí muito bem o porquê da revolta, o porquê dessas eleições terem varrido muita gente que considerava ter um cargo vitalício aí na política nacional e foi varrida. É claro, os juízes, os ministros do STF não podem ser varridos pela população, mas a revolta contra eles vai se fazer sentir de outras formas. Professor Vila, e isso sem contar o efeito cascata, né? Só alguns estimam em 4 bilhões, né? Mas nós somos uma república de privilégios, né? Infelizmente. Por exemplo, tem dado que eu sempre repito, porque é um artigo meu que eu escrevi, eu fui levantar os dados em 2016 do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal tem 2.450 funcionários. Um tribunal. O Supremo Tribunal Federal tem 2.450 funcionários. Na sua lista de pagamento que eu li, porque tem pessoal que depois copia meus dados sem me citar, porque eu que procurei tudo isso. Não tem problema, pode usá-los, mas cita, fonte, Marco Antônio Vila. O Supremo Tribunal Federal tem 25 bombeiros civis.
25 bombeiros civis. Um tribunal tem 85 secretárias. 85 secretárias. Tem 293 vigilantes. O Supremo Tribunal Federal. Um tribunal. Sabe quantos recepcionistas tem no STF? 194. É o lugar no mundo que você melhor recepcionado é lá. Todo mundo fala, entra, entra. Sabe quantos jornalistas tem no Supremo Tribunal Federal? Tem 19. Sabe quantos serventes de limpeza tem no tribunal? Tem gente que tem toque lá. 116. 116 serventes de limpeza e tal. Sabe quantos copeiros tem? 24 copeiros e 27 garçons. Ó, tem muito restaurante no Brasil que não... 27 garçons. Tem 58 motoristas. E tem também, o que é bacana, 12 auxiliares de desenvolvimento infantil, que eu não sei o que é. Tem 7 jardineiros, 6 marceneiros, 10 carregadores de bens. Eu não sei bem o que significa carregadores de bens, mas é o que está na lista de pagamento. Vai ter mais demanda para esse trabalho aí, carregar bens agora. Só com assistência médica e odontológica, eles gastaram em 2016 15 milhões e 780 mil reais. Repetindo, com assistência médica e odontológica, eles gastaram 15 milhões e 780 mil. Com auxílio moradia, tinha auxílio moradia lá, 1.502.000. E tem ajuda de custo, que eu não sei por quê, que tipo de custo, 1 milhão. Para educação pré-escolar, eles gastaram os 2.162.000. Isso, o STF gastou com educação pré-escolar. Agora, com alimentação, gastou 12 milhões. 12 milhões. 12 milhões com alimentação não é fácil, hein? E gastaram com auxílio funeral, morreu gente pra diabo, 204 mil. Puxa, morreu gente pra diabo lá, tal. Reforma, eu não vou listar tudo para não cansá-los. Reforma, 1.850.000. Ações de informática, 10 milhões. Segurança institucional, que eu queria saber o que é. 40 milhões. Isso só em 2016, tal. Então, só para vocês terem uma ideia, eu listei, fiz um levantamento tal, para ver quanto que gastava o Supremo Tribunal Federal, isso em 2016 tal. Então, essa mudança, para mim é relevante, faz parte do caráter do Supremo Tribunal Federal. E lembrando o seguinte, o auxílio moradia continua para os juízes que não moram onde trabalham. A gente está achando que terminou? Auxílio moradia continua. Se você está trabalhando no local onde não mora. Então, esse auxílio moradia é para o local onde você já morava. Né? E tem juízes que a mulher era juiz, ele juiz, os dois ganhavam auxílio moradia. Um deles, inclusive, saiu até seu apartamento em casa de decoração, aí no Rio de Janeiro. O Andreasa sabe, é o Marcelo Bretas tal. Em suma, é um escândalo.